Olá pessoal, bom dia a todos aí, feliz 2025, que todos tenham um ano excelente, de ótimas rentabilidades. E queria agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo hoje. Vamos fazer a atualização do quarto trimestre de 2024 do BDIF11, o BTG Pactual Dívida Infra. E para isso estou aqui com o Luiz Boffoni, gestor do fundo. Boffoni, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente para falar com os nossos clientes e cotistas. Obrigado pelo convite, Baco. Bom dia pessoal, feliz 2025 e obrigado pela participação. Maravilha, para a gente começar, primeiro só uns pequenos highlights aqui, né? O BDIF é um fundo atrelado a juros reais, né? Então naturalmente ele tem ligação ali com a performance dos ativos ligados a IPCA, né? E tivemos aí durante esse ano de 2024 um cenário bastante desafiador do ponto de vista macroeconômico, com bastante abertura dos juros reais, né? E como a gente está falando de um ativo isento ligado ao IPCA, obviamente ele está de alguma maneira ligado a esse fator, né? Então tivemos aí no ano uma performance de IMAB mais 4,29% no BDIF11. Se pegar o benchmark, que é o IMAB mais 2%, ele foi bastante acima, né? Então tá aí batendo o benchmark tranquilamente. Desde o início do fundo, em abril de 2021, a gente tem aqui 38,4% de resultado contra 31,9% do IMAB mais 2. Então, queria só dar esse pequeno highlight aqui antes de passar para o Boffoni, que vai explicar aqui em detalhes, né, o que foi o nosso mês, o que foi o nosso trimestre, o ano de 2024. E para fazer isso, vou compartilhar aqui a apresentação que a gente trouxe para falar mais detalhes sobre o fundo. Boffoni, com você. Legal. Vamos lá. Então, pessoal, acho que no quarto trimestre aqui a gente teve uma continuação da toada do ano, que foi na abertura de juros. Então, a gente viu aí um aumento relevante do prêmio de risco soberano brasileiro em moeda local. Isso a gente consegue ver esse gráfico que a gente mostra de performance dos indexadores, né? Então, a gente vê o IMAB, ele teve mais uma pernada negativa, então o juro foi aí da casa, da NTNB que estava na casa de 6, 6,5, foi para quase 8, né? Então isso fez com que o benchmark IMAB terminasse o ano no negativo, né? Então rodou menos 2,44%. Já os indexadores mais defensivos, né? Que é o IMAB5, que ele tem um duration menor, né? Lembrando que são NTNBs de até 5 anos de prazo. Já o IMAB, ele é uma média de todas as NTNBs do mercado. O IMAB5 teve um desempenho muito superior ao IMAB, né? Então a gente vê ali quase 9% de diferença. E o CDI esse ano foi o campeão, né? Então o CDI pós-fixado rodou 11% no ano e tem um ciclo aí de aumento, tá? Então isso fez com que todos os ativos de risco, todos os ativos indexados, né, a juro real, né, e ativos de duration mais longa, sejam renda fixa ou mesmo renda variável, tivessem um impacto negativo, tá? Então isso é algo, né, que acho que no início do ano a gente sabia que ia ser um ano difícil, mas acho que isso foi acima das expectativas do mercado e foi amplamente divulgado, né, por uma série de gestores de várias casas, mostrando isso segue, né, os desafios, né, incertezas no quadro fiscal e no quadro macroeconômico brasileiro, e também com reflexos aí tanto do mercado internacional como idiosincrasias do próprio mercado doméstico, né? Então isso fica claro ali quando a gente olha o gráfico das curvas de NTNB. Então a gente teve aumento de 200 bips, né, em um ano. Então isso, enfim, né, para essa classe de ativos é algo extremamente desafiador. Já o spread no ano ficou de lado, tá? Então quando a gente olha o spread do IPCA Infra, que é o índice da Ambima, de uma média das debêntures de infraestrutura que são precificadas pela Ambima, então a gente vê uma estabilidade, tá? Então teve uma leve acomodação agora no último trimestre, mas nada, né, que nem perto de reverter
o que teve o retorno, né, ao longo do ano. Então, realmente, isso conversa muito com o fato aqui o fato das taxas estarem altas, né, da NTN-B está alta, das taxas, das marcações das debêntures incentivadas estarem altas. Isso torna o ativo marginalmente muito atrativo para quem tem uma visão de longo prazo, né, e para num cenário, né, de continuidade, né, não de ruptura, né, da economia brasileira. Pode passar aí. Bom, quando a gente vê um pouco do BDIF, né, então qual é a foto do final do ano? Então, a gente teve, como o Barca comentou, um desempenho bem acima do nosso benchmark, né? Então, a gente ficou com um desempenho aqui de IMAB mais 4, então terminamos o ano com um desempenho positivo, né? Obviamente, não é um desempenho comparável ao CDI, é um desempenho comparável ao seu benchmark, que é o IMAB, que teve um ano extremamente difícil. Então, lembrando, o IMAB terminou menos 2,4%. O fundo rodou aqui né, positivo, então mais do que 4% acima do seu benchmark. Lembrando que a nossa meta de retorno é IMAB mais 2. Né? Então isso foi potencializado muito pelo desempenho, como a gente mostrou, dos ativos incentivados. Tá? Então a gente vê que isso na cota patrimonial. Né? Quando a gente olha a cota a mercado, então ela teve um desempenho que não foi de acordo com a patrimonial, ela foi inferior devido, né, a uma pressão de venda no mercado secundário. Tá? Isso até mais atrelado agora no terceiro trimestre, isso se intensificou um pouco. Né? E isso foi algo que é de toda a classe de ativos. Né? Então, quando a gente olha tanto debênture, tanto fundo de infraestrutura, como fundo imobiliário, FIAGROS, todos eles tiveram uma pressão de venda, um movimento, né, na nossa visão, um pouco mais de curto prazo, de realocação de carteiras, saindo, né, do exposição em juro real e indo para a exposição em CDI, pensando num CDI aí, entre 14% e 15% em 2025, que é hoje o que está sendo esperado pelo mercado, né, tanto em relatório Focus como na precificação dos papéis na B3. Tá? Então, esse foi o principal movimento. Tá? A gente não teve nenhum evento relevante de crédito na carteira. Tá? Então, a vida aqui ela segue, como a gente fala, normal. Né? Então, a gente continua fazendo a gestão ativa da carteira. A gente teve compras e vendas relevantes no terceiro trimestre. A gente vai mostrar isso um pouco mais para frente. A gente seguiu com responsabilidade o nosso programa de recompra de cotas. Então, a gente recomprou um pouco menos de 20 milhões de reais de cotas no ano. Então, pouco mais de 1% do fundo. Tá? Então isso trouxe um desempenho, né, um ganho um pouco maior na carteira do fundo. E a gente, como tem comunicado, está fazendo isso aqui com parcimônia, porque a gente também tem que tomar cuidado para não reduzir demais o volume de cotas, né, não reduzir demais o número de cotistas, porque isso pode, no médio prazo, impactar, né, o ADTV do fundo, a liquidez média. Lembrando que quando o fundo compra cotas, ele tem que cancelar as cotas. A gente não consegue recolocar essas cotas a mercado. Tá? Então isso é o que a gente vem fazendo para gerar resultado no fundo, né? Uma alocação inteligente do capital mediante a recompra de cotas, mas sabendo que isso pode ter consequências de médio prazo, principalmente no quesito liquidez. Então a gente está fazendo isso com parcimônia. Dito isso, compramos mais de 1% do fundo ao longo, né, de 2024. Tá? Bom, aqui falando um pouco do histórico de dividendos. Tá? Então esse gráfico aqui a gente atualizou, né, olhando sempre os últimos 12 meses. Isso aqui mostra aquilo que a gente vem comunicando, tá, que é a política de distribuição do fundo. Tá? Então a nossa ideia aqui é distribuir o quanto o fundo roda de carrego, no mínimo. Tá? Então isso também vai ao encontro das melhores práticas da CVM, até que estão publicando aqui atualizações de normas para fundos imobiliários, e a gente já tem seguido isso, que é basicamente o que o fundo rodou, né, no regime de competência, a gente vai distribuir, e o que tem de ganho de capital acumulado positivo ou negativo, isso é segurado, né, é mantido numa conta de outros resultados. Quando essa conta for positiva,
né, a gente pode distribuir a mais. Se ela for negativa, a gente vai distribuindo o carrego do fundo. Tá? Então, obviamente, em dezembro, quando a gente vai ver, o IMAB rodou menos 3%, então foi um retorno negativo, né, em ganho de capital, porém em carrego foi um carrego alto, né, dado a sazonalidade do IPCA, como a gente vem falado, né, e dado o carrego na curva, o carrego na carteira, né, patrimonial, que está na casa aí de IPCA mais 9, 9,5. Tá? Então isso fez com que, né, o carrego fosse positivo, tá? E a gente fez essa distribuição. Então rodamos aí, distribuímos na casa, aí ficou R$1,08, tá? Então isso muito olhando, né, o dividend yield da cota, tanto patrimonial quanto a mercado, são números interessantes. E acho que mais do que isso é a nossa ideia de previsibilidade. Tá? Então esse retorno da carteira, dado que, né, o acumulado de marcação ao mercado hoje, visto o desempenho do IMAB, ele é negativo, o guidance para 2025 é a gente continuar distribuindo o carrego do fundo. Tá? Então, o grande desafio de 2025 é justamente a geração de alfa para a gente conseguir reduzir aí essa conta aqui de marcação a mercado. Tá? Então, para isso, a gente vai usar os mesmos mecanismos que a gente já vem usando, né? Que é o trading, que é o giro da carteira, que é a geração de operações com desempenho acima da média, né? E que sejam ou gerações próprias só para nós, ou operações mais restritas, mais exclusivas do mercado, bem como a recompra de cotas, tá? Que é algo que a gente acha que foi positivo para o fundo em 2024 e a gente vai olhar, né, discutir aqui, possivelmente manter isso para 2025. Tá? Como a gente falou, de maneira com parcimônia, né, fazendo os pesos aqui dos prós e contras para os nossos cotistas. Tá? Mas, para quem quiser pensar, né, fazer conta, cara, é isso. Tá? Então, a precificação do IPCA, né, ela nos ativos, ela é um pouco, dado que ela tem a prévia do IPCA, depois vem o próprio IPCA, a gente diz ali que ele tem uma certa inércia, né? Então a gente olha o IPCA, né? Os ativos eles refletem o IPCA de entre 1 e 2 meses para trás, tá? Então acaba sendo uma mistura, né, desses 2 meses. Então meses com IPCA sazonalmente maior vão ter uma distribuição maior, meses com IPCA sazonalmente menor vão ter uma distribuição um pouquinho menor, tá? Mas vai ser tudo dentro da normalidade. Tá? E a nossa expectativa, né, conforme a gente vai passando isso, a gente vai dando essa transparência, né, e essa recorrência, que o mercado consiga entender e esperar, né, o quanto que vai vir de dividendo num mês, no outro, e isso assim consiga reduzir a médio prazo a volatilidade e evitar, né, que se tenha de repente alguma dúvida sobre a qualidade da carteira, que ainda tá uma qualidade muito boa, tá? Então a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então a gente está super tranquilo com as nossas posições e é algo, né, que não deveria trazer preocupação para o mercado, inclusive em 2025. Tá? Bom, no próximo slide aqui, só trazer um pouco da performance acumulada do fundo, tá? Então, tanto desde o começo quanto aqui nessa janela de 12 meses. Então, no acumulado, a cota patrimonial do fundo tem rodado acima do seu benchmark. Lembrando, em benchmark IMAB mais 2, a gente tem um retorno líquido de IMAB mais 13,30. Tá? Então, isso deu aí um pouco menos de 40% de retorno nominal. Né? Quando a gente olha o nosso benchmark IMAB mais 2, ele rodou, né, durante esse período 32%, então tem um retorno aí acima desse nível. Quando a gente vê a cota a mercado, né, ela ainda tem desde o início um retorno positivo, com um pouco mais de volatilidade, como a gente consegue ver na janela aqui do ano, ela teve um desempenho bem mais desafiador aqui no segundo semestre de 24, tá? Por alguns fatores. Então acho que o principal fator direto ou indiretamente, né, essa deterioração do cenário macroeconômico doméstico,
Tá? Então isso criou uma pressão que acabou pegando todos os ativos de risco, né? Principalmente acaba às vezes tendo um pouco esses ativos, apesar deles não serem de renda variável, por assim dizer, é um fundo de renda fixa, por estar listado na bolsa, por pagar dividendo mensal, o pessoal acaba às vezes fazendo uma alusão a fundo imobiliário, tal, e isso acabou, né, esse sell-off de ativos de risco, entre aspas, acabou impactando essa classe de ativos também. Tá? Então foi um ano extremamente difícil, tá, para a cota mercado. Por outro lado, o que a gente tem falado é que isso, né, vai abrir, né, uma oportunidade, como a gente falou, a gente já vem capturando, né, na medida do possível, com recompra de cotas, né, e também os nossos clientes, né, que gostam do fundo, que têm aí uma visão de longo prazo, também vem capturando. Tá? Então, quando a gente olha a cota patrimonial, como a gente falou, ela rodou positiva no ano, mesmo no ano que o benchmark, os dois benchmarks rodaram negativo, tanto o IMAB como o IMAB+2 rodaram negativo, então foi um ano extremamente difícil para essa classe, e ainda assim, graças aí ao ganho de capital, né, do spread de crédito, né, e da gestão ativa, a gente conseguiu ter um retorno positivo na patrimonial. O mercado foi negativo por essa pressão aí muito mais de fluxo, né, do que de fato de algum desempenho abaixo do esperado, né, ou abaixo do benchmark ou abaixo da média da nossa cota patrimonial. Tá? Esse aqui é uma informação que eu gostaria de trazer para vocês, que na parte de cima, só mostrando um pouco a evolução do carrego, né, ao longo de 2024, então o carrego nominal em IPCA+. Então a gente vê que hoje, com essa abertura da cota a mercado, né, a gente chegou a ter um ativo que tinha um carrego esperado de IPCA mais 12, né? Então, pensando numa inflação de 5% ano que vem, né? Então a gente está falando aqui de um retorno de 17%. Né? Então, no carrego, um retorno até acima do esperado pelo CDI ano que vem, né? Que o CDI vai ficar aí, né? Um CDI médio do ano deve ficar... ano que vem não, desse ano, né? Já estamos em 2025. Um CDI de 2025 que vai ficar próximo de 15%, né? Porque vai ter essa subida aí ao longo do ano. Então, ainda assim, é um retorno um carrego que bate o CDI. Tá? E a mágica disso, né, é justamente que hoje a cota mercado está com um deságio relevante à cota patrimonial e a gente tem bastante conforto e tranquilidade que a nossa cota patrimonial vai ter uma rentabilidade boa aqui ao longo de 25. Tá? E na metade de baixo, a gente traz aqui uma comparação do que tem sido hoje um dos trades que tem afetado o fluxo de compra e venda do fundo. Tá? A gente vê hoje muitos clientes que têm saído né, do fundo e alocado o recurso no NTNB. Né? Um dos argumentos, o pessoal fala, pô, tenho medo se em 2025 o spread de crédito vai abrir. Então a gente tem ouvido um pouco isso e tem ouvido um pouco de pessoal entrando no CDI. Né? Quando a gente fala, pô, CDI isento, né, que é a metade de cima, fala, cara, o carrego aqui, né, considerando que vai ser a inflação esperada para 2025, ele vai ser um carrego que vai, ao que tudo indica, ser acima do CDI, principalmente olhando a cota patrimonial, a cota mercado de agora. Tá? Quando a gente fala, bom, e o spread de crédito? Né, o que vai acontecer? Né? Eu quero me proteger, quero ir para a NTNB. Acho que essa é uma preocupação. Os spreads fecharam muito no passado, acho que isso é uma preocupação que ela até certo ponto é legítima, né? Então nós como gestores a gente vê isso o dia todo e a gente, como vai mostrar mais para frente, tem feito ajustes, a gente sempre fez e continuaremos fazendo ajustes na carteira, olhando, né, os movimentos do mercado, mas do ponto de vista de alocação, a gente tem que levar em conta o poder da isenção fiscal. Tá? Então, a NTNB, lembrando, ela não tem isenção de imposto de renda. Então, quando a gente faz um exercício aqui do NTNB de duration equivalente à carteira do BDIF, né, então hoje seria a B32, quando a gente faz a conta
do carrego ao longo do ano, tá? Sem levar em conta ganho de capital, que como a gente falou, vai ser um ano difícil, a gente não quer entrar nessa seara, mas o ganho de capital, o fechamento da NTNB melhoraria ainda mais essa conta, tá? Mas sem entrar nesse mérito, só entrando no mérito do carrego das posições, tá? A gente vê que, olhando a marcação hoje da NTNB, olhando a marcação a mercado do BDIF, tá? E olhando a isenção fiscal e o imposto efetivo aqui, que olhando durante o período de um ano, né, quem investe na NTNB teria que pagar mais ou menos 18% de imposto, tá? Então, no carrego, ao longo do ano, teria aí, né, quem investisse na NTNB, assumindo que não teria nenhum ganho, nenhuma marcação a mercado, um pouco menos de 11%. Para a gente ter na mesma condição um cenário de 11% no BDIF, tem que ter uma abertura de spread de 90 bips. Tá? Por quê? Porque a isenção fiscal é muito poderosa. Né? Então, a gente tem um carrego maior e a gente tem uma isenção fiscal sobre esse carrego. Lembrando que o imposto de renda hoje ele é pago tanto na taxa de juros quanto no IPCA. Tá? Então, assumindo esse investimento de um ano, comprou em NTNB, rodou por um ano, vendeu a mercado, para chegar no break-even, né, o spread de crédito das NTNB, da carteira do BDIF, tem que subir 90 bips, tá? Que a gente acha um valor muito alto. Tá? E, de novo, se a gente tiver uma compressão de prêmio do juro real, que hoje a gente não tem essa visibilidade, mas sempre é uma opção, algo a se considerar na parte do investimento, né? Então essa conta aqui ela fica ainda mais vantajosa para o ativo com isenção. Então aqui, para a gente chamar a atenção assim, essa tese de migração para NTNB, ela tem que ser ponderada pelo benefício da isenção fiscal. Lembrando, NTNB não é isento de imposto de renda. Tá? Ativos incentivados de infraestrutura são isentos de imposto de renda tanto no rendimento quanto no ganho de capital. E isso faz uma diferença muito considerável quando a gente vai fazer a conta de rentabilidade. Tá? Então, a gente acredita que, olhando esse nível de preço de mercado, de carrego, a gente acha que é um investimento, né, o mercado tem que sofrer muito no ponto do spread de crédito, algo que a gente não vê hoje, para se chegar no 0 a 0. Tá? Bom, dito isso, a gente faz aqui uma análise dos peers, tá? Então, a gente compara aqui peers tanto indexados ao IMAB, que é o nosso benchmark, como peers indexados ao IMAB5, que, como a gente falou, teve uma diferença de retorno brutal, né, em relação ao IMAB. É um indexador mais defensivo, rodou melhor em 2024 num cenário de abertura de 200 bips em toda a curva de juro real. Então, um cenário muito ruim, um cenário de cauda, um cenário que não era vislumbrado no início do ano. Então, nesse ambiente, obviamente, quanto mais defensivo o indexador, melhor. Né? Então, o IMAB5 mais defensivo rodou melhor, CDI o mais defensivo de todos rodou melhor ainda. Né? Olhando então, e a gente até pintou de cor diferente, tá? Então, peers indexados em IMAB5 estão nesse azul clarinho, então os outros peers indexados ao IMAB, eles estão em cinza e em azul no caso do BDIF, tá? Então, cara, a gente rodou na média, tá, do mercado, então teve peers que tomaram mais risco, ficaram mais alocados em debêntures incentivadas e tiveram um retorno patrimonial um pouco melhor, né? Então rodaram aí até 4%, no caso até 7%. Então acertaram uma segunda perna de fechamento de prêmios de debêntures, que aqui a gente foi um pouco mais conservador, tá? Então a gente olhou, viu os spreads ali na casa de 40, 50 bips. A gente começou a segurar na alocação, como a gente estava falando nas cartas mensais, e o mercado andou, foi de 50 bips para 20 bips. Então isso aí recompensou quem tomou mais risco de fechamento no momento. Nós e os outros players que foram mais conservadores, a gente teve, né, um retorno ainda acima dos benchmarks, né, então consideravelmente acima do IMAB, mas foi um ano, né, que essa segunda pernada recompensou, né, quem tomou esse risco e ficou mais alocado. Tá?
Olhando questão de dividend yield, tá todo mundo muito parecido, né? E a verdade é que não tem muito para onde fugir, porque com raríssimas exceções, o ganho de capital ele é negativo, né? Porque olhando distribuindo o carrego, se distribuindo na casa de 12% no ano, né? E todo mundo indexado em MAB não rodou 12%, né? Então acho que isso sugere, né, e estimula uma distribuição mais conservadora, porque ninguém tem resultado acumulado para distribuir mais, né? Questão de ADTV, acho que isso é muito positivo da classe. Obviamente a gente está sofrendo um sell-off agora que, de novo, não é exclusivo dos ativos de infraestrutura. Fundo imobiliário, Fiagro, todos os fundos listados tiveram, né, um terceiro trimestre consideravelmente mais difícil. Mas acho que o ponto aqui que a gente quer, né, o que é o copo meio cheio, é que hoje esses principais fundos de infra, nos quais aqui, né, os nossos principais pares, eles têm liquidez para isso, né? Então o investidor que fala assim, cara, beleza, legal, gostei da história aqui, mas cara, ano que vem eu quero CDI, não me interessa. Esse cliente consegue sair, né? Ele tem esse DTV. Obviamente, né, uma pressão enorme de venda, ela vai comprimir um pouco os preços, como houve essa compressão, mas existe a possibilidade da saída, né? E acho que isso, para a saúde da indústria, né, e para o conforto de quem está montando ou desmontando posição, isso é muito positivo. Isso é algo que a gente acha muito importante no médio prazo. Tá? Então, tem um resultado um pouco melhor, um pouco pior no ano, isso é do jogo, mas o mais importante é o cliente poder ter a liquidez, né? Ele poder entrar e sair quando ele quiser. Então isso é algo que a gente sempre fala, a gente busca maximizar a liquidez. Alguém pode perguntar, pô, legal, então isso significa que tu vai fazer uma oferta em 2025? Cara, a gente não vai fazer oferta com a cota abaixo, com a cota mercado abaixo da patrimonial, tá? Então não é esse o objetivo, tá? Esse não é um aumento de mercado, né? O fundo ele tá com caixa, a gente tem conseguido gerar nossas posições. Estamos aí entre 5% e 20% de caixa, dependendo da posição, dependendo do momento de mercado. Hoje a gente está mais próximo de 15%, tá? E a ideia é a gente fazer a gestão do patrimônio, tá? A gente buscar aqui, nesse mercado difícil, a gente fazer as alocações né, conforme a gente vê oportunidades de mercado, tá? Mas a ideia é que não vejo, enquanto a cota mercado estiver deprimida do jeito que está, enquanto o mercado estiver do jeito que está, eu não vejo possibilidade de ser feita qualquer movimento de nova emissão de cotas, tá? Então isso acho que é importante deixar bem claro. O momento agora, como a gente tem falado, é o momento de olhar, né, para o portfólio e fazer os ajustes que têm que ser feitos. Tem um monte de oportunidade. O único cuidado que a gente está tomando é, de fato, na recompra das cotas. Então por isso que eu chamo a atenção da ADTV, porque o ADTV é a vida do fundo, né? Se acaba a liquidez, cara, o fundo ele entra numa dinâmica muito ruim, tá? Então é isso, cara. Todos os fundos aqui com ADTV alto, com a cota mercado sofreu bastante, teve um retorno, né, uma volta aqui entre final de dezembro, né, e início de janeiro. Então ainda os fundos estão com deságio, ainda tem oportunidade, mas a gente teve aqui um retorno, né, já não posso, espero muito um fundo de mercado, né, porque realmente, cara, os deságios hoje, eles, na nossa visão, dão uma oportunidade muito grande, né, olhando, né, no médio prazo, olhando o histórico das NTNBs, né, então, obviamente é um momento difícil, né, para o juro real, o noticiário não ajuda, né, o cenário fiscal, macroeconômico, político não ajuda, mas assumindo uma continuidade, nenhuma ruptura, né, né, um retorno à média da economia brasileira, parece ser um ótimo momento, né, para a posição nesse tipo de ativo. Bom, falando um pouco da carteira, tá? Então, como a gente falou, a gente continua aqui bem ativo, tá? Então a gente teve no trimestre, né, vendemos aproximadamente 300 milhões de reais de diversos ativos com spread médio de 1,8%, né, e a gente alocou, né, em 160 milhões mais ou menos de ativos, um pouco menos de 3% de spread, tá? Então aqui
tanto ativos incentivados quanto não incentivados, seguindo aqui a nossa lógica, né, de fazer, né, de buscar um retorno maior e fazer o maior uso possível aqui da flexibilidade de alocação em ativos não 12431, tá? Então, olhando de ativos que a gente vendeu ativos que a gente tinha exposição relevante, né? Então a gente reciclou um pouco a nossa exposição em saneamento, tá? E a gente fez alguns ajustes aqui em posições de energia, tá? E começamos a vender um pouquinho uma posição nossa de aeroportos, que é um ativo que a gente gosta bastante, tá? A ideia aqui foi mais fazer um pouco de liquidez, mas é um caso aqui super legal, que a gente teve um ganho de capital relevante, que ainda não foi, né, marcado na cota, que a gente fez uma posiçãozinha mercado justamente para ver se a gente consegue trazer essa marcação ao longo de 25, tá? E nas compras, a gente continua olhando saneamento, mas nessa toada de reciclagem, né, sair de ativos com spread um pouco mais fechado e entrar em ativos com carrego um pouco melhor, tá? Reduzindo um pouco o duration da carteira, então a nossa venda no portfólio foi na casa de 6 anos e a nossa compra está um pouco acima de 3 anos e meio, tá? E aqui a gente fez uma posição bem pequenininha nas debentures da Light, tá? Agora que a gente está acompanhando o caso, né? A gente acredita que em 2025 vai ser um ano de definição da companhia, então aqui é uma posição menos de 0,5% do fundo aqui, e a ideia é buscando o ganho de capital, tá? Então a gente acredita, né, tá colocando um pezinho no caso, né, conforme a gente vê os desenvolvimentos, a gente acredita que é uma posição aqui que pode trazer um ganho de capital relevante para o fundo, tá? E terminando a parte de setor, né, então a gente continua, como a gente falou, né, nossa meta é ficar na casa entre 40% e 50% em saneamento, então a gente está aqui na casa de 40%, telecom, né, menos de 15%, então a gente está na casa aqui de 12%, estamos vendo, né, temos espaço aí entre até esse 15%, a ideia é continuar fazendo ajustes e aproveitar oportunidades tanto de investimento quanto de desinvestimento do mercado, e o resto segue aqui normal, tá? E bom, pessoal, não teve muita mudança aqui nas 20 maiores posições, tá? Então a gente reduziu as maiores posições de saneamento, então a maior continua sendo RMM, né, que é a concessão da BRK em Maceió. Depois a gente vem, né, com duas de telecomunicação, então a Liga e Tecpar. Depois a gente tem algumas, né, mais 3 aqui de saneamento, na verdade mais 5 de saneamento. Então nomes aqui que a gente acompanha, né, que a gente tem acesso às companhias, são players aqui de concessões que a gente vê baixo risco de desenvolvimento, tá? E que trazem um risco, um retorno ajustado ao risco bom para o portfólio. Tem coisa tanto incentivada quanto não incentivada, a gente tem aproveitado, né, essa leva aí de operações para conseguir, na nossa exposição em saneamento, né, dar um ganho de carrego relevante para o fundo, tá? Acho que não tem nenhuma novidade referente aos principais 20 nomes. A gente continua, né, com o portfólio acima de 50%, né, em rating dupla menos ou maior, tá? Então o principal nome que a gente comunica aqui, que é de WeClicks, né, ele continua, não teve nenhuma alteração, a companhia está executando o seu plano de recuperação, então a gente viu um 24 já com aumento de base de clientes, a gente espera um 25 também. Então a ideia aqui, né, obviamente o mercado não tem ajudado para a nossa tese de saída, que é, né, alguma solução de estrutura de capital da companhia, mas vai ser um ano aqui também de, né, como a gente tem acompanhado com a gestão, de continuar arrumando a casa, continuar o crescimento orgânico, porque está difícil para o WeClicks, está difícil para todo mundo, né? Então, acho que não vai ter, é difícil a gente ver num cenário com o custo de capital do jeito que está, expansão agressiva de rede, então algumas concessões atacando outras, vai ser algo muito mais, né, de manter ali a sua casa arrumada e fazer alguns movimentos pontuais,
do que um movimento muito agressivo. Então isso traz uma tranquilidade que é mais um compasso de espera, arrumar a casa, continuar o crescimento na sua região e se preparando para uma solução assim que o mercado der oportunidade. Tá? Bom, pessoal, e é isso. Acho que de risco de crédito a gente continua super tranquilo aqui. Tá? Então, por mais que tenha uma abertura, né, um aumento do CDI, empresas mais endividadas em CDI, elas tenham aqui, né, possam ter uma dificuldade maior, porque a gente diz assim, os nossos ativos aqui em CDI são de empresas já super equacionadas, concessões de longo prazo, que isso aqui não são ativos estressados, nem sobrealavancados. A maior parte dessas empresas, da dívida dessas empresas não é em CDI, isso aqui são percentuais relativamente pequenos, né, ou percentuais que vão ser refinanciados aqui no médio prazo por dívidas em indexadores mais vantajosos. E o ativo de infraestrutura, ele já equacionado, que é o caso da maior parte aqui dos nossos ativos, apesar do juro ir para cima e tal, o cara ele tem a dívida, a receita dele indexada à inflação. Ele tem a dívida dele também indexada à inflação e com o cupom travado, né, em 5, 6, 7, 8%, esse cara está tranquilo. Né? Ele não tendo necessidade de refinanciar, de tomar novas dívidas, é um ano que, do ponto de vista de geração de caixa da companhia, vai ser um ano que não vai trazer muita preocupação. Tá? Então isso é daí que vem a resiliência da classe de ativos. Né? Por isso que a gente fala que é uma classe muito defensiva. Né? Então a gente olha, por mais que a marcação a mercado tenha sido difícil no ano, né, que o benchmark a gente tenha rodado, né, na marcação né, tenha não sido o que a gente esperava, né, e abaixo do CDI, as empresas continuam, não teve redução de rating, as companhias continuam normais, né, por causa desse longo prazo, né, dessa dívida equacionada, dessa dívida de longo prazo, essa dívida com o indexador, casado com o indexador da companhia, né, e com o custo da dívida já pré-fixado no passado. Tá? Então, isso tudo para dizer que o perfil de crédito do fundo não mudou, que a gente não tem expectativa aqui de um evento de crédito na carteira, tá? E que segue tudo normal aqui para 2025. Tá? Bom, falei bastante, Barca, acho que é isso. Vamos para as perguntas. Vamos para o Q&A? Primeira pergunta aqui, pessoal, por favor, fique à vontade para mandar perguntas aí no chat. Já tem uma primeira aqui do Daniel Klein. Se a gente pode explicar melhor como os custos são cobrados, se é 20% de performance com high watermark. Legal. Sim, tá? É com high watermark, ainda não teve pagamento de performance, tá? Então, lembrando que a performance é de 4 anos. Então, isso já está provisionado na cota do fundo, então isso aí da cota patrimonial. Então, isso vem e vai, né, conforme né, a marcação do dia e do mês e do ano. E sim, né, o retorno tem que ser nominalmente positivo, né, para que se tenha a oferição de performance. Maravilha. Pergunta frequente aqui, qual o guidance de dividendos futuros? Qual metodologia? Legal. Então, acho que a gente abordou isso um pouco na conversa, tá? A ideia aqui é seguir, inclusive, o regime de competência do fundo, tá? Então, o regime de competência, até segundo o guidance mais recente da CVM, o carrego do fundo, então IPCA mais o pré. Hoje a carteira está IPCA mais 9,5, mais ou menos marcação. Então isso é o que a gente deve esperar de retorno mês a mês. Então vai ter mês que o IPCA vai ser maior, esse valor nominal vai ser maior, tem vezes que o IPCA vai ser menor, o valor nominal vai ser menor. Tá? Mas é isso aí, IPCA mais 9,5, mais ou menos, deveria ser, né, a expectativa para 2025. Só que isso não vai ser linearizado, que a gente falou isso. O que o fundo rodar, né, a gente vai pagar. Então, o fundo rodou um pouco mais no mês, a gente vai pagar um pouco mais. O fundo rodou um pouco menos, a gente vai pagar um pouco menos. Tá? E o rodar menos está muito mais atrelado ao IPCA do que a parcela pré-fixada do fundo. Outra pergunta aqui do Tiago.
Qual o valor das recompras de cota? Qual o racional para comprar ou não? Possuem target em deságio, preço ou spread, Bolfoni? Legal, acho isso uma ótima pergunta. Então, o racional como a gente falou, a ideia da recompra de cotas é para gerar valor na cota patrimonial, então a gente não está fazendo isso para defender cota a mercado. A gente olha isso do ponto de vista de geração de valor da cota patrimonial. Então a gente olha assim, o deságio mínimo que a gente tem pensado é na casa dos 5%. Tá? Então, porque menos que isso, um deságio menor que isso acaba que fica muito próximo do que teria sido o custo de emissão dessas próprias cotas. Né? Então, acaba não fazendo muito sentido desse ponto de vista. Questão de volume, a gente pode, pela regra que está no regulamento, no período de 12 meses, comprar no máximo 10%, tá? da cota do free float do fundo. Tá? E hoje o que a gente tem pesado mais é o ganho na cota patrimonial vis-à-vis, né, a redução marginal de liquidez no mercado. Tá? Então esse tem sido um pouco o nosso racional, porque a CVM nos obriga que cancelemos as cotas que sejam compradas. Perfeito. Bom, acho que o Davi mandou uma outra pergunta aqui sobre a linearidade das cotas, da distribuição de dividendos. E acho que vale ressaltar, né, como se falou ao longo da live, que é importante seguir o carrego do fundo para que tenha sustentabilidade no pagamento dos dividendos, correto? É isso. Então, a gente vai seguir o carrego do fundo. Né? Então, e aí como que isso, né, quem quer ter um pouco mais de previsibilidade, é olhar, a parte pré, né, ou seja, o 9 e pouco por cento, quanto isso aí é o ano. Né? Então vai rodar um mês, vai rodar mais ou menos isso daí. Vai rodar 1/12, né, disso daí. E o IPCA vai ser o IPCA, como a gente falou, acaba sendo pela própria regra ambima da precificação dos ativos, né, isso acaba sendo uma mistura uma média dos últimos 2 meses de IPCA, tá? Então, meses que tiveram IPCA maior, a distribuição vai ser maior, como foi o caso de dezembro agora, que teve, né, uma distribuição acima de R$1 por cota. E aí tem meses que o IPCA seja sazonalmente menor, isso vai ser menor. Tá? Uma outra pergunta aqui, o volume financeiro das cotas a serem recompradas, se é alguma projeção de redução de liquidez diária do ativo. Acho que é justamente aquele ponto que a gente estava falando, do equilíbrio, né, entre a recompra e a capacidade do fundo ter liquidez ao longo do tempo. A gente não tem previsão de... Acho que esse é o ponto mais importante. Assim, a gente não prevê redução de liquidez do fundo. Tá? Então, acho que a liquidez do fundo hoje, do ponto de vista de mercado, é o ativo mais importante. Né? Então, a gente teve uma recompra em 2024 na casa de 1% do fundo, tá? Então um pouco menos de R$20 milhões. Então isso não teve impacto na liquidez. Né? Então a gente monitora isso, monitora a base de cotistas para a gente tomar decisões sobre novas recompras ou não. Tá? Mas acho que o principal ponto é esse. A gente não pretende e não busca ter impacto na liquidez do fundo. Então uma liquidez, a média, quando a gente mostrou ali em dezembro, 4,5 milhões, a gente está acima da média do mercado, tá? E é onde a gente pretende continuar. Perfeito. Tem uma outra aqui que fala no slide 10, ORIG 21, está marcada 9,49% pré. Qual o sentido de marcar nesse nível? Tá, excelente pergunta. Quando a gente coloca ali já é o redeado por IPCA+, tá? Então não é 9% pré. Então, porque esse é um ativo sim que é pré-fixado, só que a gente faz o hedge para que ele tenha uma marcação equivalente, tá, a IPCA mais 9 e pouquinho, que é o que está ali. Tá? Então isso aqui, o ativo, a gente coloca no indexador qual é a marcação nativa do ativo. Tá? Então esse ativo ele é prefixado, assim como, por exemplo, Iguá Sergipe, Corsan e BRK Sumaré são nativos em CDI+, né? CDI mais spread. Só que a gente faz o hedge. Esse ativo, por exemplo, vou fazer um outro exemplo. Corsan não é CDI mais 10, né? Corsan é CDI mais 2. Só que quando a gente faz o hedge
para IPCA+, isso torna-se IPCA mais 10. Da mesma maneira que origem no pré-fixado torna-se, fazendo hedge, torna-se IPCA mais 9,5. Tá? Então é assim que tem que interpretar essa... A gente transforma tudo aqui para IPCA+, porque todas as posições do fundo são hedgeadas para IPCA+. A gente não tem exposição a outros indexadores no portfólio. Tá? Próxima pergunta, Bolfoni. Para o cálculo dos proventos mensais, o fundo se baseia no fluxo de caixa ou no lucro contábil que o fundo obteve naquele mês? Regime de competência. Perfeito. E existe algum modelo para determinar o tamanho dos emissores no portfólio? E se sim, qual é o limite máximo que o emissor pode ter na carteira? Legal. Então, por regulamento, tá? No máximo 20% por grupo econômico. Tá? Nós trabalhamos aqui com um montante bem menor. Tá? Então, a gente olha aqui alocações que sejam alocações-alvo, né? Entre 2% até 10% do fundo. Hoje a gente não tem nada a 10%, porque 10% seria algo com uma convicção muito alta, né? Uma relação de risco-retorno muito interessante, que hoje a gente não tem isso, não tem essa oportunidade. Tá? A gente teve posições com volumes um pouco maiores e conforme a tese foi sendo realizada, né? Foi se concretizando, a gente foi vendendo. Tá? Então, na média, a gente olha aí, e tem posições menores no fundo, que são menores porque a gente olha assim, pô, gostei desse caso, posso ir até, sei lá, 2, 3, 4% do fundo. Só que eu não consigo comprar tudo isso de uma vez só. Né? A gente vai comprando no mercado secundário, conforme vai dando preço, às vezes a gente acha uma boleta do tamanho que a gente quer, outras a gente vai comprando picadinho para tentar montar a posição, e às vezes consegue, às vezes não, aí fica uma posição um pouco maior, um pouco menor. Ou tem posições que já foram 4%, a gente está num processo de desinvestimento, e aí isso aí vai reduzindo no mês a mês. Tá? Mas o guidance é isso, a gente olha aqui na média entre 2% e 5%, e casos muito interessantes, a gente pode ir acima disso, tá? Com um limite nosso aqui gerencial de 10% de exposição hoje. Tá? E para finalizar, a última pergunta ali, qual foi a taxa média da cota na recompra? Foi... Isso é um número... Foi na casa... Acho que na média deve estar por volta de IPCA mais 10 por aí. Perfeito. Maravilha. Só para a gente finalizar, aqui teve o Kevin ali comentou que travou na parte em que você falava sobre a recompra ali, então se você puder só voltar nesse ponto do volume financeiro de cotas a serem recompradas, se existe projeção de redução de liquidez. Perfeito. Por favor. Ótimo. Não tem projeção de redução de liquidez, tá? Então esse é o ponto que a gente mais se preocupa aqui em relação a esse programa de recompra, porque hoje a cota está com deságio, o fundo está com caixa, então é algo que a gente veio comprando, né, e gerando um resultado na cota patrimonial, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque acho que o ativo mais importante hoje do fundo é a sua liquidez. Né? Então isso é o que dá vida para o fundo, é o que permite que clientes comprem e desinvistam, né, que possibilite essa dinâmica, que é a dinâmica de um ativo listado que tem uma liquidez D+2, né, através da venda de cotas, então isso tem que ser preservado. Tá? Então essa aqui é a nossa principal preocupação. Tá? Então de volume financeiro a gente comprou pouco menos de 20 milhões de reais, então 1 e pouquinho por cento do fundo, e isso não teve impacto na liquidez. Tá? Então a gente monitora isso, né, e tanto que a média desse trimestre foi uma liquidez de uma DTV média, uma negociação média de 4 milhões e meio. Tá? Lembrando que esse fundo tem market maker, tá? Então market maker atuante todo dia, que não é um market maker terceiro, tá? Hoje quem faz o market making do fundo é a XP, e isso ajuda obviamente na liquidez, tá? Então a gente tem monitorado isso muito de perto. Por regulamento a gente pode comprar até 10% do fundo num período de 12 meses, a gente está bem abaixo disso, tá? Justamente porque a gente está monitorando essa questão da liquidez. Então nossa linha mestra aqui é que o fundo não pode ter redução de liquidez, tá?
Então, a gente não viu isso até agora, e a gente vai calibrando, né, esse uso da recompra, né, essa alocação de caixa, para que a gente também não tire liquidez do fundo. A gente não prevê redução de liquidez do fundo por recompra de cotas em 2025. Tá? Maravilha. Bom, pessoal, só para dar os highlights finais aqui, né? Bom, como mencionando para vocês no começo do call, o fundo terminou o ano aí acima do seu benchmark, né? Também no acumulado vem acima do benchmark. E seguimos aqui, né, Bolfoni, à disposição para responder as dúvidas de vocês, aí com a ponta de distribuição, com o pessoal que vocês falam normalmente. E, lógico, sempre, Bolfoni equipe, sempre olhando ali, atentos aos parâmetros de liquidez, risco de crédito e análise no fundo para trabalhar no melhor interesse dos clientes, dos cotistas. Queria agradecer em nome da BTG Pactual Asset a todos aí que nos assistiram e um excelente ano para todos. Bolfoni, muito obrigado. Obrigado, Barca. Obrigado, pessoal. Excelente ano para todo mundo e até mais.